Garopaba, Café Filosófico junto ao mar. E eu só vou rapidinho aqui dar as boas-vindas a todos vocês, fazer uns pequenos agradecimentos. Em primeiro lugar, a Fernanda, querida. Cadê a Fernanda? Eu queria só que ela viesse aqui dar um oizinho pra vocês. Fernanda tá por aí? Porque a Fernanda que abriu esse espaço. Há muito tempo a gente se conheceu e daí ela falou que queria fazer coisas culturais aqui. Vem cá, gata! E aí, quando surgiu essa ideia, né, após ver o Marcelo no café lá na CPFL, na Agricultura, eu lembrei que a gente tinha esse lugarzinho aqui gostoso, não é mesmo? Curiosamente, é uma loja de persianas e cortinas em Fernanda, com um espaço café lounge, super diverso e palmas pra Fê. Obrigada, tá, Fê? Fiquem à vontade, tá? Venham conhecer quando a loja estiver configurada como loja. Hoje está com 2 eventos. Então fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, Fernanda. O Vitor também, que administra o café ali, o filho dela. Obrigada, Vitor, pela disposição aí. E é super bom mesmo, que a gente mexe em tudo e transforma num evento. Quero agradecer também Rua Farfã, da Rádio Comunitária, que nos recebeu lá e está sempre dando esse apoio aí. Tamo Obrigada, junto. Amigo. Valeu. A Fernanda Is também nos recebeu lá na Rádio 94.7. Mas eu acredito que ela tenha dado uma saidinha, talvez volte logo. Também nos deu esse apoio. E também ao Centro Cultural Raiz, que está aqui representado pela Graziela Maciel. Nós estamos transmitindo a live ao vivo pelo Instagram do Raiz Cultural, tá? Se vocês quiserem ir disparando assim, e pelo Instagram MyJoy, o meu pessoal, certo? O Filomeno ainda precisa de mais um tempinho nas redes para poder ser habilitado a colocar lives no ar. E em breve nós faremos isso pelo YouTube, tá? Teria mais alguma coisa para falar? Deixa eu pensar, agradecer mais alguém que eu esqueci? Não. E eu quero agradecer ao Cláudio Gutierrez, que aceitou o nosso convite, né, o psicanalista que veio falar sobre o subtema dentro do grande tema, que é o fim do mundo é aqui e agora? E ele vem falar sobre o fim do mundo e a angústia de quem vive. Obrigada, tá, Cláudio, por ter aceitado esse convite. E um agradecimento todo especial ao meu parceiro, né? Que tá sempre me botando uma pilha pra vamos lá fazer coisas. Marcelo Carneiro da Cunha, escritor, co-realizador, foi esse o título que você assumiu? Mas tá ali, ó, trabalhando bastante. Ele é a parte pragmática que faz a coisa realmente sensacional. Eu vou de balãozinho por aí. Então vamos recebê-los os dois agora, Marcelo Carneiro da Cunha, Cláudio Gutierrez, para falarmos sobre o fim do mundo e a angústia de quem vive. Sejam todos bem-vindos e eu espero que realmente não seja hoje o fim. Beleza. Esse furacão que é a Joy me pegou de lado esses dias. Sim, você fazia parte do Café Filosófico e tal. Eu não sei se eu admito isso ou não. Galera, você é a favor ou contra? Sim, participei de vários, inclusive o talvez mais tradicional, que é o da TV Cultura, da CPFL em São Paulo. Tem aí um currículo. Então, o pessoal fazia algo em Garopaba, aqui a gente está num momento que a cidade está super pensante, em transformação, e seria legal. O que teria para contribuir? Eu digo, boa pergunta. Ela perguntou, o que precisa para ter um café filosófico? Para se falar de filosofia. Eu digo, bom, café, basicamente, e pouca coisa mais. Filosofia, ter amor pelo conhecimento. Eu disse, Garopaba, certamente tem muito fitness, filosofia. Deve ter filosofia. Deve ter várias sofias. O que precisa? Bom, precisa um lugar. Aí eu descobri que esse lugar é super bacana. Telaria, café. Tinha que ter um público culto, atento, a fim de ouvir, de debater, que eu sei que tem.
Portanto, já tínhamos 2 itens checklistados. Uma ativista cultural que faça essa soma de agilidade com inteligência e bote a coisa funcionar. Check. Um convidado disposto a vir aqui, sabendo algo sobre o que a gente vai falar. E um rostinho bonito. Temos tudo que precisa para voltar a funcionar. Portanto, cá estamos. Eu falei que eu queria ser um rostinho bonito. Hoje, pelo tema, eu vou extrapolar minha função, porque eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso, a partir de uma experiência muito pessoal, muito próxima, que me habilita a falar sobre o fim de mundo, de uma forma muita autoridade. Nem todo mundo sabe, mas eu passei os primeiros anos de vida em São Francisco de Paula. Não é o fim do mundo, São Francisco de Paula, se alguém interessar, pensou como Alice, não. São Francisco é o começo do universo. Lá está igual, provavelmente, a formação do sistema solar, 4 bilhões de anos. A NASA manda, assim, um lugar que eu me lembro das memórias de infância, inclusive é uma coisa muito legal, lá não tinha negócio, na minha infância, no século XII, não tinha esse negócio de mudança climática, não tinha nem pensado nisso. E lá tinha um microclima conhecido como estado permanente de neblina. Vocês se conheceram, né? Na minha infância, o pessoal pergunta, memórias da sua infância, Marcelo? Eu digo, branco. Era um branco, um nada. Só que o meu pai e minha mãe trabalhavam no fórum da cidade, que era do outro lado da rua. Dizem que era do outro lado da rua, eu nunca vi. Eu fui descobrir que rua tinha outro lado porque eu estava em ensino médio, sei lá. Tinha aquela coisa branca, onde tudo sumia. O pai, eu imagino assim, 3, 4 anos de idade. Eu subia num banco e via meu pai e minha mãe desaparecerem. Todo dia. Só que lá pelas tantas, eles voltavam. Ou seja, para mim, esse negócio de tudo, nada, que é o nosso tema, né? Fim do mundo, começo do mundo, era um negócio diário. Esse negócio de morte e ressurreição, horas depois estava tudo de novo no lugar. E curiosamente a minha mãe trazia, eu acho que, não sei se alguma vez um gatilho nisso, a minha mãe trazia um chocolate Magbauer na volta. Então, morte, ressurreição, chocolate Magbauer. Desaparecimento, retorno, chocolate Magbauer. E assim, uma criança de 3, 4 anos que vê o pai e a mãe desaparecendo, ele só pode imaginar que, sabe lá, se desintegrar, sumiu. Não tem... Que elaboração mítica você pode fazer sobre isso? Para mim, teve 2 consequências essa experiência formativa que eu queria compartilhar com vocês. Uma me rendeu uma suspensão na aula de catequese, pouco depois, porque o padre estava lá mandando ver na doutrina, e eu, criança inocente, disse assim, mestre padre, peraí, o cara de vocês precisou 3 dias para voltar. Lá em casa, um turno basta. Esse cara tem que se esforçar um pouco mais. Gancho. Por sorte, o bispo tinha suspendido o exorcista por uma questão de orçamento na paróquia. Fiquei só lá uns dias. E outra coisa foi uma tranquilidade absoluta com que eu, de lá para cá, lidei com esse assunto. Eu não entendo essa angústia que nós vamos conversar. Estou muito ansioso por ouvir vocês, ouvir o Cláudio, sobre essa dificuldade de lidar com tudo e com nada, com a retomada, o fim e o recomeço, porque, para mim, sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de crença, sem nenhum tipo de artefato, eu lido com isso uma tranquilidade tão grande que eu vim aqui hoje, até esperando que você me ajude, me explique um pouquinho como é que funciona esse negócio. Vai abraço. Boa noite a todas e a todos. Né? Atrapalhei, né? Então, eu sou Cláudio Gutierrez, sou psicanalista, né? Sou membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos. Estou com os colegas aqui, o Dani, a Liane, o Cristo também participa do grupo de trabalho, né? Professor dele, saúdo a todas e a todos vocês. E o tema, bom,
que alento, né? Encontrar pessoas para encarar comigo o fim do mundo. Eu acho que o dia que terminar a nave, eu quero estar nessa nave aqui. Gente de coragem que está a fim de discutir uma noite fria o fim do mundo. Né? Nós fizemos um podcast, está gravado, e abordamos mais essas questões do fim do mundo. Né? 3 modalidades de fim do mundo. Foi um papo que a gente bateu, né? Animado. 3 modalidades de fim do mundo. O fim do mundo escatológico, né? O fim dos fins, algo que preocupa a humanidade desde sempre, está na Bíblia. Entendeu? O fim dos fins, o fim de todo devir. Um dia o sol explode. Entendeu? Então, o fim dos fins. Um outro fim do mundo que acontece muito antes, que a gente presencia, que a gente vive, que é o fim de uma forma de vida. Muitos estão aqui hoje depois da pandemia. Eu estou aqui depois da pandemia. Eu vinha para Garopaba, ficava 3 semanas, 2 e estava indo embora. A pandemia me trouxe para cá. Eu vim passar um fim de semana. Botei internet, olha, se der certo, eu fico, se não der certo, segunda-feira eu volto. E estamos há 4 anos. E aquele mundo da onde eu vim, findou. E era um mundo que eu gostava. Era um mundo que eu gostava, aquele mundo. Mas ele findou, então tem esse fim de mundo, né? Tem o fim de mundo que é o fim de uma forma. Esse fim de mundo, ele precisa terminar. Então tem coisas que precisam morrer. Tem coisa que o problema não é o fim do mundo. Tem coisas que o problema é findou, mas não terminou. E tem fins de mundo traumáticos, né? Fins de mundo inesperados. Porque esse fim de mundo, que é uma forma que se esgota, um pouco se a gente está atento, entendeu? A gente vai vendo que aquela forma se esgotou. Mas, como dizia o Freud, neurótico sofre de reminiscências, né? A gente se liga no sonho de como era e não vê que o rio está passando e que agora é outra coisa e a gente está preso numa nostalgia. E tem o fim do mundo traumático, que é do nada, entendeu? Você vai no laboratório, recebe o diagnóstico e vem uma palavra escrita numa folha e aquilo ali marca um fim de mundo. Ou um vínculo de emprego que tu vivia com... Eu uma vez fui convidado para trabalhar numa fundação no Rio Grande do Sul, fazer um trabalho institucional, que era isso. Pessoas construíram uma carreira numa instituição, né? As pessoas eram a instituição e um dia se aposentam. E na segunda-feira da manhã, sem saber o que fazer, estão lá às 8 da manhã. E o pessoal da organização não sabe o que fazer com aquelas pessoas que estão ali. Porque o mundo acabou, mas não tem outro mundo. Então, o fim de um mundo traumático também é outra forma de fim. Sobre isso falamos no podcast. Né? Hoje eu queria abordar um pouco sobre o tema da angústia, de está liberado o vinho aí, quem quiser tomar um cálicezinho já pode beber. Hoje eu queria falar um pouco sobre esse fim, né? No fim do jogo, né? No fim da partida, o que se perde? O que está em jogo? Né? O que está em jogo quando chega o fim do mundo? E o que se perdeu? Então, para saber o que eu perco no fim do meu mundo, primeiro, psicanaliticamente falando, tem que falar sobre a construção do eu. Entendeu? Porque para eu perder um mundo, eu preciso eu existir. E eu não existo, em princípio. É um papo estranhíssimo. Mas o eu na história de uma pessoa é uma formação tardia. Freud falou, Lacan concordou, o eu é uma formação tardia. Quando alguém está gestando um animal humano, um filhote humano, aquilo que está ali se formando, aqueles órgãos, aquelas células que estão se agrupando, ali não tem um eu. Ali não tem uma pessoa, uma imagem que por si soa, que fala da sua dor. Não, nem fala. Muito menos um sujeito. Não tem eu, não tem pessoa, não tem sujeito. É um grupo de células que está se formando. Entendeu? Existe um sujeito, existe uma pessoa. Mas, imaginariamente, no coração daqueles que desejam o fim.
ou uma filha. Bonito isso. No coração daqueles que desejam um filho ou uma Vem a filha, nota. Que vai ser assim. há uma pessoa. Tá Tem registrado nome, em live. tem nome, né? Terá uma profissão, terá um jeito, como é que era a avó, como é que era o avô. Né? Então, imaginariamente, para aqueles que querem cultivar e acolher uma vida, há uma vida. Mas é imaginariamente. E é para pessoas que estão constituídas, que têm um eu. Aquilo que está se gestando ali ainda não é um eu. Nasce o filhotinho humano, né? A larva humana. A pessoa acha bonito, mas é um... Né? O meu, né? Então ainda também não tem um eu. Entendeu? Ainda também não tem um eu. Quando nasce uma coisinha muito frágil. Imagina um cavalo nasceu e ficou de pé. Entendeu? Animal humano, entendeu? O filhote humano. Se não tiver pessoas que cuidem, grandes outros, que estejam juntos, morre. O filhotinho humano, ele nasce mais perto da morte do que da vida. São os cuidados amorosos de quem está velando por aquilo que está ali, por aquilo que pode advir, que começam a erotizar o corpo dessa larvinha humana e transformam esse filhote na criança sexuada, na criança que eroticamente é despertada para um mundo de sensações. E começa a ser chamada para a vida. Entendeu? Havia uma necessidade de alimentação e surgiu um seio. Não se sabe de onde. Né? Aquilo estava ali ou fui eu que inventei? Né? Surgiu um seio. E surgiu um instinto de sugar. E a primeira vez que o leite morninho e doce desce pela garganta, erotiza a boca. E aquilo passa a ser junto com uma necessidade e um prazer. E essa erotização vai se dando nos cuidados. Isso vai puxando aquela larvinha humana para a vida, para ser vida. Se for abandonado em qualquer momento, morre. Esse é um fundamento importante para a gente pensar depois a indústria de quem vive, o chocolate não é igual e tudo mais. Se for abandonado, fim. Fragilidade. Proximidade à morte. E claro, aqueles que gestam, né, estão pensando já um nome, depois já dão um nome, né? Lá pelos 6 meses acontece e dos 6 meses em diante, até 18 meses, vai acontecer um fenômeno interessante, que é que esse pequeno filhote humano, a criança humana já sexuada, né, em processo, ela se depara com um espelho. Na nossa página histórica, né? Ela se depara com um espelho, com 6 meses, imagina, sendo sustentado por um grande outro, por alguém que está cuidando. Né? Essa criança se depara com um espelho e olha para a sua imagem, faz alguns joguinhos com a sua imagem e vira a cara para essa outra pessoa que está sustentando, para esse grande outro que dá a sustentação, que cuida. E não se sabe se quando ela olha, ela quer um testemunho ou ela quer uma confirmação, mas esse grande outro olha para a imagem do espelho, olha para a criança e diz, olha, o Marcelo, que bonitinho Marcelo, né? E que rostinho bonito. Né? E essa criança então olha para o espelho, vê essa imagem, e essa imagem então ela começa a perceber que essa imagem que está ali é ela. Começa a achar, supor que essa imagem que está ali é ela. Começa uma identificação com um eu, com uma imagem idealizada. Idealizada por quem? Pelo grande outro que segura, que acha lindo, que acha uma coisa maravilhosa. E essa criança então se reconhece nessa imagem idealizada. Surgem duas pessoas, surgem dois eus. Surge o eu da imagem idealizado pelo adulto que sustenta. Dali vem o ideal. E surge aquele que está olhando. Bom, mas se esse aí é o Marcelo, quem sou eu que estou do lado de cá? Há uma certa dissimetria. Então surgem dois sujeitos. Né? Surge o eu, começa a se formar o eu, e começa a se formar, em francês fica mais fácil, tem G e nó. Né? E começa a se formar um outro sujeito que está observando a cena. E que não cabe inteiro ali, nessa imagem idealizada. Sobra ou falta. Se a idealização é muito grande, falta.
Mas isso não é uma preocupação ainda, porque nesse momento, 6 meses por aí, a identificação é plena. Entendeu? Eu sou o ideal de eu. Eu sou eu o ideal melhor. Né? Eu sou o ideal. A avó está dizendo, a mamãe está dizendo, eu sou o ideal. Outros processos vão acontecendo, né? Essa mãe, os pais da Lelina lá, né? Essa mãe, esse seio que aparece magicamente, né? Em princípio tudo sou eu, né? Começa a faltar, começa a tardar quando eu choro, não vem imediatamente. Tem outros interesses, quer namorar o pai, quer namorar alguém, entendeu? Ou é um pai que quer namorar, que cuida, que quer namorar outra pessoa, ou que tem um trabalho, está afim do trabalho, ou é a mulher que está afim do trabalho, ou seja, tem coisas para além da criança e não está sempre ali, prontamente, atendendo. Há uma falta, há um jogo entre presença e falta, presença e falta, presença e falta. Esse vazio da presença e falta é angustiante. Por quê? Porque a criança nasce mais perto da morte. Se não tiver a presença daquele outro, grande outro, acabou. Ninguém dá conta. Desamparo. Onde é que está o meu amparo? Mas aquela pessoa volta, e vai, e volta. E aí começa a surgir. Primeiro surge uma coisa simbólica, um nome. Mãe, pai. Um nome que marca, que presentifica uma ausência. Ele ou ela estão ausentes, mas eu tenho um nome. Eu tenho uma palavra para isso. Essa palavra tem em mim. Serve como um consolo, é um símbolo. Eles se foram, mas tem o chocolate na Oliveira. Viu como é que essas coisas marcam a pessoa, né? Eles se foram, mas tem o chocolate na Oliveira. Entendeu? E aí a gente vai entrando nesse mundo simbólico e outras coisas que vão ficando no lugar dessa falta, desse desajuste entre o que eu sou no meu inconsciente, o sujeito do inconsciente e a minha imagem, entre os ideais, entre o que me falta, eu vou colocando nesse espaço objetos. Objetos idealizados. Objetos que, por um fetiche, eu vou atribuir a eles a capacidade de suportar o meu desamparo. E aí começam as relações de objetos. E aí a gente vai construindo um mundo de cultura, um mundo de objetos. Então, estou aqui em Garopaba, vou inventar café filosófico. Entendeu? Vamos escrever um livro. Né? A gente começa a criar um mundo de... Nenhum objeto é o objeto perfeito. Esse objeto é um objeto ao qual a gente atribui uma capacidade mágica de dar conta. Nenhum objeto dá conta. Por isso, sempre depois de um vem outro, sempre depois de um vem outro. Amar é dar o que não se tem. Então, quando eu tenho uma colinha aqui para não ficar só beijando, né? Amar é dar o que não se tem. Essa é do Lacan. Né? Então, quando eu escolho um objeto amoroso, escolho uma pessoa para amar, né? O Caetano dizia o amor, escolheu para amar. Essa pessoa tem que dar o que ela não tem, porque esse objeto amoroso é revestido imaginariamente, entendeu? E amar é se dispor a isso, é se dispor a dar algo que de fato não tem. Algo que de fato me foi atribuído por aquele que ama. Aquele que ama precisa de algo. E aquele que ama vê em mim esse algo que eu não tenho. Por isso que eu... mais um minuto. Dar conta da fragilidade. Então esses objetos são chamados a missão impossível de dar conta da fragilidade e da angústia. A primeira lá foi a ansiedade. A ansiedade é mais para psicólogo e para psiquiatra, sempre vem um remedinho junto, está tudo certo. A angústia é mais no fundo. A angústia não tem objeto. Medo tem objeto. Medo resolveu o problema. O cara tem medo de cachorro. Beleza, é só marcar uma distância com o cachorro, entendeu? O cachorro está lá, eu vou por aqui. Criança é comum, né? Medo de cachorro. Então, faz medo de cavalo, tem medo de cavalo na rua. Então o objeto dá um alento, porque o objeto, tipo assim, aquele cara lá que é uma vaquinha, o cara sozinho na ilha deserta construiu 2 igrejas. Aí chegaram lá para colhê-lo, né, e disseram assim, pessoa religiosa, mas para que construir 2 igrejas? Assim, não, porque naquela lá eu não vou em meus pés de jeito nenhum. Então, tem um objeto de horror, né?
tem uma coisa de horror, alguma coisa muito ruim dentro de mim, alguma coisa do mal, assim, alguma coisa desprezível, né? Então eu elejo um objeto. Entendeu? Elejo um objeto. Os judeus, os palestinos, esses, aqueles. Elejo um objeto. E aí eu tiro de mim, jogo lá. E aí é só uma questão de manter a distância. A não ser que eu queira aniquilar, pessoal. A angústia é mais no fundo, a angústia ainda é sem objeto. Como é a angústia de viver? A gente nasce no desamparo, como eu falei. Né? Então, a gente constrói esse mundo, entendeu? Esse mundo dos objetos, esse mundo dos amores. Né? E o que acontece, então, quando o mundo acaba? Eu vou pegar carona aqui num texto de uma escritora, Júlia Dantas, que ela teve a casa dela alagada, agora na pandemia, e ela tenta colocar em palavras, entendeu? O que ela viveu naquele momento, e eu vou ler um pouquinho o texto da Júlia, tá? Então, primeiro começou a chover, não ia parar de chover, ia ter um temporal, então eles foram no supermercado, ela e o marido dela foram no supermercado, compraram um monte de coisa, botaram na geladeira, entendeu? Compraram umas cervejas e tal, tá, vai vir um temporal, a gente fica em casa no fim de semana, tudo bem. Começou a alagar a rua, eles fizeram no edifício, no prédio do edifício, uma contençãozinha ali, né? Todos os vizinhos comunitariamente ajudaram, eles foram na ferragem, compraram sacos, umas coisas, fizeram uma contenção. Mas ia dar tudo certo, ia chover 2, 3 dias, mas a água começou a subir na rua. Mas tudo bem, a água está subindo na rua, mas poxa, nunca subiu desse tamanho. Tá, mas vai atingir o seu ponto maior, depois vai começar a baixar, vai parar de chover, entendeu? Vamos lá reforçar a contenção. Botaram umas botas, uns sacos plásticos nas pernas, caminharam um pouco, saíram da água da rua, foram na ferragem, compraram, as pessoas olhando para eles esquisitos, assim, vestindo aqueles sacos nas pernas. Né? E de noite ia chovendo aí, e aí ela botaram uma alarme para acordar de 2 em 2 horas para não perder a noção do tempo. Então, assim, perdi a noção das horas, sei que passamos a noite em claro, contendo a água que vinha pelo corredor e retirando a água da área de serviço com balde. Até que tudo começou a ruir. A água passou a entrar também pelo ralo do banheiro. E lá na porta de entrada superou a altura da barreira, que até então reduzia o fluxo. Depois vieram os momentos que acabaram conosco. A água que brotava do chão, a água que atravessava a parede. Eu estou aqui para tentar colocar em palavras o que foi e o que está sendo viver essa coisa, mas há momentos que a linguagem não alcança. O melhor que eu posso fazer é dizer que se algum dia eu virar cineasta e fizer um filme de terror, essa cena estará lá. A água brota entre as junções do piso de madeira em manchas escuras mínimas que rapidamente ganham tamanho e se espalham indiferentes aos panos e às folhas de jornal com as quais se tenta suprimi-las. Outra cena. A água começa a atravessar por baixo da parede compartilhada com a vizinha e a parede que nos separa da rua. E pela primeira vez na vida, a mocinha do filme se pergunta o quão sólido costuma ser uma parede. Ela pensa que o apartamento desocupado da vizinha deve ter virado uma piscina e não quer acreditar que o seu vai ser o próximo. Horas depois, a mocinha pensa também na ingenuidade dos panos, das folhas de jornal, da barreira que tentou segurar meio metro de água. São pensamentos demais para um filme de terror, eu sei. Eu não disse que seria um filme bom. É que essa é uma imagem difícil de explicar. Penso nos vídeos bonitos de pequenas nascentes, mas ela fala do horror da água vindo, né? Um vital presente da terra para a superfície, para a vida na superfície. Exceto que foi todo o contrário. Um pequeno nascedouro de horror no piso da sala. Depois no quarto ao lado da cama. Depois nem sabemos mais. Eu não tenho repertório imagético para isso. Foi aí que desistimos. Não tinha como lutar contra a água subindo do chão. Nos abraçamos, choramos por 1 minuto ou 2 e começamos a arrumar as coisas para sair. Um mundo ruiu. E aí depois ela fala rapidamente aqui dos objetos do mundo. Né? Aí ela diz assim, nunca são apenas coisas, salvamos os instrumentos musicais do Felipe, uma parte de quem ele é e do que ele faz. Também acho que salvamos uma mesinha que era da minha bisavó, parte do percurso da minha família. Mas já é certo que perdemos o sofá que pertenceu ao avô do Felipe e a mesa comprida que eu fiz sob medida anos atrás, sobre a qual escrevi 2 livros inteiros e que estava prometida de presente para o Fred,
com quem seguiria sua missão literária. Perdemos livros com dedicatórias, cadernos antigos escritos de cabo a rabo, palavras que nos acompanharam por anos e agora não mais. Perdemos nossa poltrona verde, e ela não tinha pertencido a nenhum antepassado, nem era dotada de nenhuma característica única, mas foi a poltrona que compramos juntos depois de caminhar mais de 4 quilômetros entrando em todas as lojas de imóveis da Avenida Ipiranga, porque queríamos achar uma que fosse confortável para os dois, mesmo com nossa significativa diferença de altura. Foram horas de busca, até que achamos a poltrona perfeita para as nossas costas e pernas. Por isso, não era apenas uma poltrona, era a poltrona que trazia em si a história de nossa decisão de morar juntos. Criar uma vida que pudesse abraçar a ambos, com nossas diferenças. Não tem como ir na loja comprar isso. Então, quando um mundo se termina, e quando se perdem objetos, objetos não são objetos. A casa que se perdeu, a casa está lá. Os tijolos espalhados. A casa simbólica se perdeu. A casa simbólica que era um abrigo frente à angústia e ao desamparo. A angústia e o desamparo, que é a nossa marca de nascimento. Aquela casa não era paredes e tijolos, era um símbolo de proteção. E quando isso se rui, quando isso se termina, bom, aí estamos nus. Pior que isso, estamos sem pele. E agora? Quando o mundo se termina, então, o que fazer? Então, a primeira coisa a fazer é um luto. Um luto precisa de um tempo. Esse tempo não é um tempo lógico, é um tempo da pessoa, não é um tempo do relógio. Cada um precisa ter seu tempo para viver a morte de uma vida. Dói. Entendeu? Não tem nenhuma palavra que vai fazer isso doce. Dói. Mas é preciso um tempo para viver essa dor. E como, quando nós nascemos, nós somos supostos como sujeito. A gente precisa também encontrar um grande outro. A gente precisa encontrar outros que também nos suportem nesse momento. Que sejam testemunhas. E que possam ouvir a nossa dor. E que possam nos ajudar a perceber o que está acontecendo em um mundo que está assim. E é preciso simbolizar. Essa moça, ela faz um esforço de colocar palavras diante do absurdo. Entendeu? Palavras que consigam simbolizar. Assim como o absurdo da perda ou do desaparecimento das mães e dos pais, que não sei se voltam, entendeu? E eu crio uma palavrinha, eu pego construo um chocolate, em algo eu simbolizo, eu consigo simbolizar essa dor e consigo atravessar esse momento. Quando essa dor... Agora, quando esse objeto de fato morre, ele morreu fora, né? E ele morreu dentro, como a criança diante do espelho, o espelho se partiu. Mas lá pelas tantas, bom, sobrei eu. Eu estou aqui. Entendeu? E aí a libido, uma força amorosa, que para enfrentar a angústia, né? Porque tem dois caminhos, a morte e uma vida. O caminho para a morte está fechado. Né? Só resta viver. Só resta relançar o desejo. Só resta reenlaçar objetos que tentem dar conta. E aí, de novo, né? Zoon político. Nós somos animais políticos, nós somos animais sociais. Então é preciso haver outros, né? É preciso haver um laço social, é preciso haver cultura, é preciso haver humanidade, para que possa essa vida acolher e ser reconstruída. Depois desse respeito por esse momento de luto. Né? E com o que resta, então, o que resta? O que resta de cada um de nós, da vida que nós já tivemos? Restamos nós. E é com o que resta que nós vamos construir. Entendeu? Faça um pedacinho para me merecer. Com
ser. A abertura do café. Se fosse um filme do Spielberg, terminaria aqui, entendeu? Restamos nós, vamos relançar o amor, mas tem mais uma pequena página ácida, né? Quando se fala somos um animal político. Então tem dois perigos. Um é o perigo da necropolítica, né? Da vida nula, entendeu? De uma ideia de coletivo onde o que vale é o indivíduo. Não tem coletivo. Virem-se. Lançar as pessoas diante da sua própria angústia. Impossível. Tarefa impossível. O Agamben fala em vida nua. Vida nua. Alguém que está na rua, sem direito, sem cidadania, sem nada. Não foi morto, mas está deixado à morte. Sem nada. E a ideia de que cada um é um indivíduo, cada um se vire por si. Participa disso alguns diagnósticos, né? Por exemplo, o sujeito decidia ir no correio. O cara morava no segundo andar, no Sarandi. A área que foi totalmente alagada em Porto Alegre. No andar de baixo, a família tinha, em 3 portinhas, a família tinha 3 lojinhas. Ele tinha um serviço de concerto, outra tinha um brechó e a filha fazia manicure, alguma coisa assim. 3 portinhas. A água passou as 3 portinhas e subiu até a casa deles. Eles perderam tudo. Eles perderam a fonte de renda de toda a família e eles perderam a casa de morar. Estão no abrigo. Entendeu? O sujeito toda noite ele sonha com a água, ele sonha com enchente, ele tenta simbolizar. Ele tenta construir um universo simbólico que dê nome para aquele horror, para a angústia, porque não tem nome, ele tenta simbolizar. E sofre com isso. Qual é a individualização? A sacanagem individualista. Né? Estresse pós-traumático. Então o fulano está sofrendo por quê? Ele não está sofrendo porque o poder público não deu bola, ele não está sofrendo porque não tem manutenção das casas de bombas, ele não está sofrendo porque tinha laudo dizendo que tinha que politicamente recuperar o negócio. Ele está sofrendo porque ele tem estresse pós-traumático. É a individualização, entendeu? E a responsabilidade, porque daí o cara está responsável, ele tem que, tenha coragem, levanta a cabeça, vamos lá, são só coisas materiais, vai em frente, entendeu? E o sujeito, na sua solidão, é desafiado a dar conta do que não consegue dar conta. Então, além de sofrer a tragédia, é um incompetente. Porque está aí ajoelhado chorando sem poder. Então, isso é uma armadilha do individualismo. Não existe. O sujeito individual não existe. Sozinho, numa ilha deserta, conversa com pessoas queridas que fazem de si o que é. E é isso, fetiche do indivíduo, entendeu? E necropolítica. E a solução qual é que é? É no nosso social. Né? A solução é, entre tantas, porque todos nós somos vítimas do social. Ninguém passou em prova por ver isso acontecer. E diante da perspectiva do fim do mundo. Né? E o que a gente pode fazer para isso? Podemos fazer café filosófico. Para começar a continuidade da coisa, né? Primeiro, o pessoal topou o patrocínio, né? A Neigbauer. Nossa, cresci comendo isso em Santa Cruz do Sul. Eu conheço o cara que retomou a marca. Ela tinha sumido e foi por minha causa, né? Uma fábrica toda nova para eu poder recuperar a memória de infância. Em primeiro lugar, eu queria dizer, como um conhecedor profundo de cafés filosóficos, para aí fora, que esse aqui já é o melhor. Né? Já ganhamos. A CPFL que se cuide. Entendeu? Porque eu vou até aqui amanhã. Sério, tá muito legal. Em segundo lugar, do que o Cláudio fala, a minha sensação, e depois um pouquinho entre ele e a gente abre para todo mundo poder pegar um pedacinho, vamos conversar. Assim, o que eu entendo, Cláudio, se a nossa condição é de estar sempre expostos a algum tipo de perda definitiva, porque a vida promove isso, não tem segurança, a gente tem essa ilusão, acho muito legal essa segurança, eu adoro seguro de vida. O pessoal vai vender seguro de vida, eu digo, legal, topei. Quantos anos tu me garante? Eu quero 150. Quanto custa uma pólice? Que seguro de vida é esse, cara? Que não resolve nada do problema. Né? Então, assim, esse desejo de segurança que a gente tem muito arraigado, né? Eu posso garantir que não existe. Eu morei em um monte de lugar no mundo que foi devastado. Eu estive no Japão. Eu morava em Berlim, que não sobrou uma árvore em 45.
uma árvore. Ou seja, um grau de destruição que a gente aqui não faz nem ideia do que seja, porque ali, aquele terror todo, água baixa. Lá não tinha o que baixar. E tinha outras coisas acontecendo naquele horror que eles viveram. Então, eu estou pensando numa coisa que tu falou aqui, Cláudio, que é assim, ó. Tem uma história interessante, que é o povo que não inventou a roda. Os aborígenes, por exemplo, na Austrália, por exemplo. Não inventaram a roda. Aí a pessoa, pô, as pessoas não conseguiram inventar a roda. Para e pensa. Na Austrália, como acho que na África também, nunca teve, na Austrália é certo, um mamífero de grande porte, domesticável. Quem é que puxa a carroça no mundo? É um cavalo ou é uma vaca ou similar que foi domesticado para isso. Se não tem esse negócio aí, não tem cavalo, não tem nada, e eu tenho uma carroça, quem é que vai puxar? Portanto, o que os aborígenes fizeram inteligentemente? Não criaram artefatos, não criaram objetos para transportar para lá e para cá. Porque não, se alguém vai puxar, vai ter que ser o mais azarado da tribo, que sou eu sempre. Então, assim, vamos criar um sistema de alta mobilidade, porque esse deserto também é implacável, não sei onde vai ter água, onde eu me movo para lá e para cá com uma certa facilidade. Então, de certa forma, será que o nosso caminho são dois, do que eu entendi da sua fala? Criar um mundo mais sem roda, sabe? A gente depender menos. Mas, de certa forma, todo mundo que está aqui veio para cá. Poucos de vocês nasceram em Garopaba. Acho que nenhum de vocês nasceu em Garopaba. Então não tem maternidade em Garopaba. Assim, ninguém nasceu em Garopaba. Tá? Vocês vieram para cá que nem eu. Para vir para cá, a gente deixou o mundo para trás, não foi? Uma escolha que a gente fez. Portanto, a gente teve uma perda e teve esse ganho. Daqui para frente, talvez esse mundo, Cláudio, talvez esse mundo que se adivinha, que esse mundo está aí na frente, precise que a gente carregue menos bagagem, porque sei lá o que pode rolar. Meu filho entra no ensino médio daqui a 2 anos. Eu vou poder ficar aqui ou eu vou ter que ir para um lugar que tem ensino médio? Eu posso me arraigar, eu posso criar laço, eu posso, ou eu tenho que ser um aborígene? Então, número 1, será que o caminho é a gente ser um pouco aborígene, mais aborígene do que a gente vem sendo, para desespero das incorporadoras? E, B, o que você fala é que o risco disso tudo é eu ter que enfrentar esses cataclismas que são inevitáveis sozinho. Ou seja, a gente teria que reforçar a nossa condição social para nunca estar sozinho diante do que vier. Então essa é a minha sensação inicial diante da fala do Cláudio. Que sejamos aborígenes e sejamos muito sociais e solidários, uma tribo de verdade, porque a alternativa é perder coisa que a gente não tem como repor e não ter gente para nos apoiar na hora que a gente está lá no meio do nada. É algo assim? O que me ocorre? Não, Freud, até 1920, era um cara mais otimista. Mas depois, porque ele trabalhava na ideia de princípio do prazer, né? Frente ao desprazer, eu busco prazer. Então a criança nasceu, estava no Adão e Eva no paraíso, né? Está tudo em harmonia. Quer dizer, construiu um mundo e rompeu o paraíso, entendeu? É muito psicanalítico esse mito da criação, porque é a partir de uma erotização, né? Fruto desconhecido e tal. Tem um apelo sexual que todo mundo faz em quadrinho que é interessante. Uma erotização que me chama para a vida, né? Mas então se baseava no princípio, olha, eu desequilibrei, eu tenho desprazer, eu preciso recompor. E para recompor, eu me ligo em objetos que tentem recompor e aí eu vou construir um mundo, eu vou construir uma vida. Né? Mas depois de 1920, o Freud, diante do horror da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra não foi fácil, né? E inventaram metralhadora, não tinha metralhadora. Na Primeira Guerra foi a última carga de cavalaria e já tinha metralhadora, imagina. Guerra de trincheira. E Freud viveu isso, os 2 filhos serviram ali. Atendeu muita gente. Teve colegas que atendiam. Referências, que atendiam. Depois da Segunda Guerra, ele escreve, em 1920, ele escreve para além do princípio do prazer. Para além do princípio do prazer. E aí ele vai dizer, sim, existe o princípio do prazer. Mas a primeira intenção de uma célula viva
que foi agitada, foi desequilibrada para a vida, a primeira intenção é voltar. É voltar para o estado anterior. É conservar um estado anterior imaginário que era pleno. Bom mesmo, era na ditadura. Entendeu? É voltar para um estado anterior, entendeu? Onde imaginariamente havia uma plenitude, a família. Blá, blá, blá. Não é como era, né? Mas imaginariamente era, entendeu? Tá, minha infância, então. Tem infância são horríveis, mas a gente também dá um colorido para ficar tão, né? E, então, para além do princípio do prazer, de se ligar com as coisas, também existe o que ele chamou de uma pulsão de morte, uma vontade de retorno, uma vontade não de ligação, uma vontade de desligar, de fim. E vou juntar nessa ideia o mito do Narciso, né? O mito do Narciso, que é o que acontece? O menino é bonitão lá, tem a Equa, uma deusa Equa também, que só repete o que ele fala. E aí o Narciso se acha muito lindo e ele vai lá e se contempla num lago, né? Se a gente pegar lá a lenda do Ovídio, né? É escrita por Ovídio, aquele lago era um lago muito puro, ele não tinha nenhuma forma de vida naquele lago, era um lago fundo de rochas, não tinha nenhuma alga, não tinha peixe, não tinha nenhuma forma de vida, era uma água totalmente cristalina. E Narciso se contempla nessa água totalmente cristalina e se acha sensacional, entendeu? E ele não consegue sair dali. E ele morre, entendeu? Olhando para si mesmo e se achando pleno. Então como é que vai ser se nós vamos ter menos carro, poluir menos? Não sei. Mas tem um perigo. A gente achar que não dá nada. A gente achar que nós somos super. A gente achar que isso aí é bobagem. Climática, não sei o quê, entendeu? E achar que a gente é pleno, que nós vamos resolver todas as coisas, entendeu? Que nós vamos ter uma saída tecnológica que vai resolver todos os problemas e que a gente não é. E que a gente não é um sujeito barrado, um sujeito que tem limitações e falhas. Esse é um perigo. Então, eu acho que seria legal, de novo, a gente está testando o formato, tá? Isso aqui é um laboratório. Eu ouvi não, eu acho que alguém gostaria de... Eu acho que a gente bota o microfone disponível para quem quiser. Claro. Uma pergunta. Quem gostaria de colocar alguma coisa? Colocar um comentário sobre esse tema. Por favor, é a hora de vocês. É um luxo, gente. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre isso, né? Diante do fim. Quem gostaria? Não, mas de novo, é uma possibilidade agora, a gente pode entrar mais tarde também. O que vocês sentem? Porque é um bate-papo, né? É um lugar pra gente se reunir e trocar uma ideia. A gente está sendo especialista para provocar. E não especialista. Então, eu falei, tu falou do Narciso, né? Essa coisa de ficar tão consigo mesmo que o resto não faz sentido. A gente está, essa sociedade pós-industrial que a gente se meteu, ela é industrial ou é pós-industrial? Vocês percebem que a base industrial era uma indústria automobilística, contratava um monte de gente. Agora, uma empresa automobilística de bom porte tem 1.500 trabalhadores e ela faz 500 mil carros por ano. Então, na verdade, a nossa função hoje não é mais produzir, é consumir. A gente está no lugar de quem compra, porque fabricar não precisa. E se o cara que vem aqui no dia 17 falar de inteligência artificial, vai falar do Recife, um especialista em inteligência artificial, vai falar sobre inteligência artificial impactando Santa Catarina nos próximos 5 anos. Se o que ele falar é certo, cara, nós vamos ter que ser aborígene rapidinho, assim, porque a mudança que vem aí é brutal. Então, eu acho que o Narciso quer dizer a incapacidade de mudar porque não precisa. Nós precisamos de muita capacidade de mudar. Eu tenho um filho de 12 anos e eu tento, na minha relação com meu filho, diante desse mundo que a gente está vendo, que eu curto, aliás, eu quero assumir aqui de público, tá? Que não é que eu goste de como tá, é que eu sei que sempre foi pior do que tá.
O mundo de antes sempre foi pior. É só a gente estudar um pouquinho de história. Alguém aqui gostaria de um dentista sem anestesia? Não. Ia ser legal? Não. Alguém gostaria de ter uma operação de apêndice antes do antibiótico? Se chamava side disease e se morria disso. Eu tenho 3 sobrinhos que tiveram apendicite, estão aí. Querem um mundo desse? No século XIX, cada 3 mulheres, uma morria no parto. A expectativa de vida era 39 anos na Europa. Ou seja, querem a angústia, eu acho a angústia um baita ganho dessa nossa modernidade pós-industrial. Porque a gente vive o bastante para se angustiar. Nossos antepassados morriam muito antes de poder se angustiar. E o trabalho era tão brutal, fora aquela microelite aristocrática, o resto do trabalho era tão brutal que não tinha como sofrer, não tinha tempo de sofrer, você dormia enquanto devia estar sofrendo. Então, se nós estamos sofrendo, se a gente está angustiado, é porque a gente tem chance e tempo para isso, não todos, mas mais gente do que antes. Outra coisa que a gente não tem é fome, como era. Fome era uma coisa que a humanidade viveu até 100 anos atrás, como um processo de massa, e não um processo que atinge grupos ainda que grandes. Então assim, sempre foi pior. Não é que seja bom. Sempre. Podem pegar qualquer época. Vamos falar para valer, vai ser pior. Mulheres. Até 1936 não tinha voto feminino, foi o Getúlio que trouxe o voto feminino. Até não sei que ano não tinha divórcio, o marido tinha controle da conta bancária. Na Arábia Saudita a mulher não pode dirigir carro. Então, onde que foi melhor? Onde? Quando e para quem? Entende? Então assim, eu não estou aqui fazendo... Eu acho, diferentemente do Cláudio, porque eu como muito Dog Bauer, patrocínio, que a gente tem uma tendência a fazer merda em grande nível e depois dar um jeito, usando recursos, tecnologia, inovação. Quando não tem mais jeito, quando a gente calou com tudo, a gente vai lá, até agora a gente vai dar um jeito. Então eu não sei se a gente vai conseguir dar um jeito de novo para a bronca que a gente aprontou. No dia 31, comercial do café, vem um especialista em clima, que vai acabar com todas as nossas expectativas de um mundo em 2030. Tá? Vamos ouvi-lo. Mas assim, eu acho, como eu digo, não é que eu acho que a gente vai dar certo dessa vez, mas eu sei que pela história a gente sempre deu um jeito. Nós já fomos, aliás, Cláudio, não sei se vocês conhecem. Quando a festa estiver meio desanimando, quando o relacionamento estiver desgastado, assim, eu tenho um livrinho aqui, quem sabe a gente pode analisar, chama O Fim do Mundo. Tá? Para desanimar de vez a festa, você saca da sacola e começa a ler. O Fim do Mundo é um livro de um americano com nome alemão, Otto Friedrich, que fala sobre as várias vezes que o mundo acabou. A primeira vez é a explosão da ilha no Mediterrâneo. Não é Mykonos, é com S. Santorini. Santorini explodiu para valer, destruiu uma civilização pré-grega. Depois disso, o Império Romano, que era a ordem que o mundo conhecia. Quando os bárbaros vão lá e acabam com o Império Romano e vem a escuridão, que a Europa vivia 1000 anos depois, e é pior do que os romanos tinham água corrente, por exemplo, sabe? Tinha estrada, tinha um sistema educacional. A Inquisição, o que eles fazem numa região da França chamada Languedoc, o que eles fazem no século XII com Languedoc, eles destroem uma humanidade inteira. Tem uma cena maravilhosa que a Inquisição era muito calma, ela tinha muita calma. Então assim, ela pega um cara que ela fica analisando se o cara fez um crime ou não contra o dogma. Por 18 anos o cara fica preso. 18 anos. Uma solitária. No final, resolve que ele não fez nada. E manda ele rezar umas coisas e botar uma estrela no peito e sair andando. Assim era o século XII no Languedoc. Depois tem a Revolução Russa, o Holocausto e mais algumas coisas que eu devo ter esquecido agora. Então assim, acabar e recomeçar é uma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo.
A questão é se dessa vez a gente foi longe demais. Ou com uma inteligência artificial tirando da gente o protagonismo, que a gente sempre teve. A coisa sempre foi conosco. Delegar para as máquinas é uma boa ideia. O servidor escolher quem vai e quem fica. E no último dia o clima, no último ponto o clima. Então assim, eu não sei, essa sensação se é otimismo, achar que a gente escapa, ou se é ilusão mesmo, narcísica. Nós temos uma pergunta. Temos várias perguntas. Assim, com licença. Antes disso, quero que vocês pensem assim, nessa coisa da angústia. Já se sentiram angustiados e conseguem entender qual que é a diferença, porque a gente até mudou, né? O título desse subtema. A gente tinha colocado no início ansiedade. Então, a psicanalista especialista disse, não, angústia. São duas coisas diferentes, daí de repente isso provoca vocês também a questionarem alguma coisa. Grazi, por favor, chega mais. Vem cá. Primeira escrita. Vem aqui. Quando disseram que podia falar, eu já quis, né? Eu adoro falar, tanto que eu tô aqui sem voz. Mas eu achei que eu faria isso lá sentada, porque agora tinha que vir aqui, eu já meio que desisti. Tem uma expressão que eu ouvi em algum lugar, não sei qual é, que eu uso sempre, que eu tenho uma angústia de fim de mundo. Sempre essa angústia de fim de mundo, assim, de que alguma coisa vai acabar. E essa angústia cresceu muito agora, porque eu acho que é verdade. Agora eu acho que eu tô certa. Embora agora vai acabar. Sobrevivemos ao ano 2000, né, que ia acabar. Já teve os outros fins de mundo agendados, né? Mas eu me lembro do ano 2000. Bug do milênio. Sobrevivemos ao bug do milênio. Sobrevivemos à pandemia. Talvez alguém que se chateie, mas sobrevivemos ao governo Bolsonaro. Agora teve o Rio Grande do Sul, passando por isso tudo terrível, né? Nossa cidade, nosso estado. Então essa angústia de fim do mundo está sempre me atormentando. Assim. E eu sou bióloga, para tua tristeza, Marcelo. Eu aprendi na biologia que nenhuma espécie se adapta à destruição do seu habitat. Não importa. É que nós somos a única espécie que cria. E não importa o quão adaptado nós sejamos. Se o nosso habitat não existe, a gente não existe. E isso me dá uma angústia de fim do mundo. Pensar que a gente realmente agora está conquistando esse apocalipse. E me atormenta constantemente. Assim, é impressionante, eu tenho certeza que todo mundo aqui vive isso, né? Mesmo que nós não estejamos mais morando no Rio Grande do Sul, ou que algumas pessoas nem conheçam alguns lugares do Rio Grande do Sul, todos nós fomos afetados, né? E uma expressão que eu ouvi muito agora durante o mês de maio, tem total acordo. Eu tô seca, não quer dizer que eu tô bem. E isso a gente sente todos os dias, assim, todo o tempo. E por mais que os nossos mundos estejam sempre acabando, sempre tem um ciclo encerrando e outro iniciando, e um pedaço de nós está ficando e uma parte de nós está deixando de existir. Essa angústia é muito constante, né? E eu quero convidar vocês para assistir depois em casa um videozinho no YouTube que é muito pedagógico, que o nome é Dancem Macacos. Dancem. É um vídeo muito legal, assim, que traz essas angústias e problemas do ser humano. E ele faz uma brincadeira dizendo que os homens, os macacos, são os únicos animais que pensam que deveriam ser felizes. Os outros apenas são. A gente pensa sobre a felicidade, né? A gente pensa sobre a angústia. E aí a gente tem insônia, e aí a gente busca farmácia para nos ajudar. Então é um vídeo muito legal, assim, acho que vale a pena assistir. Como chama? Dancem, macacos, dancem. O Dance Monkeys Dance. Isso, ele tem legendado já, porque eu fiz questão de legendar e botar direitinho para todo mundo assistir. Bem, bem interessante. Então pensemos sobre isso e dancemos. Obrigada, aqui, Grazi. Obrigada, Grazi. Aqui, nossa representante do Raio Cultural, aqui, Café Filosófico. Filomeno. Esse negócio de, tu falou ali, tô seca, né? Mas não significa que eu tô bem. Foi uma coisa que eu pensei também, esse negócio da angústia, né? A angústia é um negócio que
parece que afunda a gente como se fosse um buraco negro, assim, numa cara. E me perguntaram, minha família de lá no Rio Grande do Sul, durante a enchente, me perguntaram assim, como estão seus familiares? Eu falei, não, eles moram num lugar privilegiado, então a enchente não chegou a afetá-los. Graças a Deus, né? Eu falei, não. Porque eu poderia estar no lugar dos outros, então eu não consigo me sentir assim, tipo, dando esse graças a Deus, sabe? Eu fico ali, e eu acho que a gente tem essa tendência, né, a viver nessa coisa do... o mundo é um lugar só, né? A gente está no mesmo lugar, então é necessário se sentir assim também para movimentar, para fazer algo, né? E agora quem é o próximo inscrito? Tínhamos 2 pessoas lá. O Zé, que eu vi, quem mais? O Wallace. Quem vem primeiro? A Tayaki. Esse fio aqui é meu curtinho. Não tem sem fio. Mas não, fica aqui, vem aqui e fala assim, gente, nós estamos quase estourando o tempo, né? Eu acredito, então a gente vai dar umas objetivadas. Boa noite, sou o Zeca. Eu e a Ângela acabamos de vir do Sul, né? Fomos visitar a família e amigos inundados e viemos angustiados. Né? Porque também estivemos visitando um outro lugar há pouco tempo que está pegando fogo. Né? Tem amigos lá também. E aí a gente vem com essa posição que a Joy falou de privilegiados. Todos privilegiados. Temos condições. Se a minha casa tivesse inundado, eu tinha dinheiro no banco. Né? Mas daí a gente visitou pessoas que não tinham nada. Né? Que inclusive não tem mais nem a casa. Então, e alguns dizendo assim, não sei nem como recomeçar. Né? Porque a angústia, um pavor, o mundo terminou. Para alguns o mundo acabou. Né? E ele não sabe nem lidar. Né? Como ele vai. A gente fica dizendo, tem que ter força. Né? Outro dia eu vi, alguém me mandou um postzinho que tem muitas coisas que a gente não pode dizer nessa live. Né? A gente tem que sofrer com as pessoas. Isso a gente pode fazer, eu estou sofrendo contigo. Então, essa angústia, né? E a gente veio ouvindo uma música agora, que a gente marcou para nós, que a gente é poeira. Né? Ela diz isso, né? Nós somos poeira. Né? Então, trabalha com essa angústia, trabalha com o mundo que acabou. Sim, obrigado. Bom, é isso. Obrigada, Zeca. Eu só quero fazer uma anotação aqui, pessoal. Esse café filosófico é filosófico, a gente está aqui para pensar também sobre as coisas. Relatar e pensar. De novo, isso a gente vive desde que a gente existe. No ano de 1348, que dizem que foi o pior ano da história da humanidade, está em discussão se foi difícil analisar comparativamente, mas na Covid, que foi um horror, a gente teve mais ou menos 0,03%, alguma coisa de mortalidade, uma coisa assim, porque em um ano, primeiro que a gente sabia que era um vírus, a gente sabia o que era vírus, e fez uma vacina em um ano. 1348 chegou da China, provavelmente da China, pelos navios que vinham pelo Mar Negro, dos genoveses e venezianos, a peste negra, que ninguém tinha ideia do que era, e morreu 30% da população da Europa. 30%. Teve regiões que foram devastadas, ou seja, não sobrou ninguém. Para nós, diante de um inimigo desconhecido, sobre o qual não se tinha poder nenhum, nem se entendia o que estava acontecendo, e que devastou esse nível, a gente passou por isso. Então, assim, isso é parte da história. O que eu estou falando aqui é que a gente tem que criar uma forma melhor, talvez, de lidar com algumas coisas, porque elas são parte, não tem como prever. Os caras de Pompeia achavam que não ia dar em nada. Estava lá o Vesúvio, tudo bem, tem que fazer isso. Não é? A gente constrói em cima de vulcão. O parque de Yellowstone, ao que consta, é 1/3 do território americano, vai explodir uma hora dessa. A cada 600 mil anos explode. É 1/3 dos Estados Unidos. Está em cima, sentadinho. Tá? O pessoal adora dizer, o Chile é um lugar tão seguro, não tem criminalidade, o Japão. Pode não ter isso,
Mas tem o resto. Tá? Terremoto e tsunami é... Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa ilusão de segurança, essas coisas que a gente está vivendo, elas nos acompanham ao longo da vida inteira, da história, elas são inerentes ao fato de que nós somos humanos e gostamos de ocupar lugares. Talvez a gente não devesse estar nesses lugares, entendeu? Então como é que a gente lida? Eu acho que a gente tem que, na subjetividade, criar um outro jeito de lidar. Eu estou falando que a gente tem que ser mais aborígene, porque eu acho mesmo que está se intensificando a crise. Está ficando mais... É outra coisa, era pouca gente, agora tem 8 bilhões de pessoas. Onde for que der alguma merda, tem gente lá. Antigamente era um deserto, entendeu? Caiu um meteoro, os dinossauros se ralam. Agora não, está cheio de gente de tudo que é parte. Não dá para escolher, aqui pode, lá não pode. Daqui a pouco a gente está na Antártica. Desculpa, tinha alguém lá para falar. 2 pessoas lá. Aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos. Tem que ser rápido porque o negócio A gente agora vai começar a diminuir o tempo das perguntas, tá? Antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal do Pix TV, que está aqui, aceitou o nosso convite. O Augusto, eu já ia dizer, o Augusto e o Vinícius estão aí, depois vai estar lá no canal, né? No canal lá da Pix no YouTube. Sigam lá e vejam os resultados de hoje. Vem cá. Boa noite. Bom, a minha primeira vez aqui com vocês, não quero ser intrometido, mas essa ideia é trocar, né? Estou falando do fim do mundo, o Ailton Krenak dá as ideias... Microfone mais perto da boca, Wallace. E o Krenak, né? Ele dá, o Ailton Krenak. Ele dá algumas ideias para a gente adiar o fim do mundo, né? E fala sobre sonhos, né? Então, eu tenho 2 construções para fazer 2 perguntas para você, Cláudio, e todo mundo. Se faz sentido, né? Com base nisso, que o sonho pode ser um pontapé para a construção desse novo, né? Então, essa seria uma primeira pergunta, se psicologicamente, na psicanálise, enfim, se tem esse sentido. Agora, quando o colega falou sobre os aborígenes e sobre o passado, né, eu tendo a pensar parecido, mas um pouco diferente. A gente tem algumas ideias de alternativas sistêmicas, né, com o Ubuntu, com o Bem Viver, que rolou no Equador, na Bolívia, que rola até hoje, e que são uma volta a pensamentos dos povos originários, né, aqui no Brasil, dos povos originários daqui também. E não é que a gente vai voltar a ser índio e fazer escambo, mas a gente pegar, né, alguns elementos daquelas culturas para a gente aplicar para agora, né? E são elementos na sua natureza intrinsecamente coletivos, né? E aí vem a minha segunda pergunta, né? É possível a gente sonhar um novo mundo coletivo dentro de um sistema que é puramente individualista, ainda mais nesse contexto de pós-modernidade, de pós-industrial, que nos é vendido e a gente é convencido, até pelos algoritmos, né, a pensar individualmente e atuar individualmente? Como que a gente consegue construir, psicologicamente mesmo, subjetivamente, uma alternativa ao sistema coletiva, sendo que isso não é dado? Pelo contrário, a gente é convencido a ser indivíduo, né? Há uma possibilidade psicológica nesse sentido? Eu tentei encurtar aqui ao máximo. Obrigada, Wallace. Muito boa. Wallace. Eu vi mais vozes, vocês estão tudo junto. Um momento, que eu vou pegar o micro. Uma resposta universal. Quem vem agora é a Cris? Cris, vem, Cris. A Cris que ganhou o sorteio do Instagram. Bom, parabéns, Cláudio. Eu não te conhecia, mas fiquei com um gostinho assim de quero mais. Eu acho que você tem que ser convidado de novo para falar com a gente. E assim, meu nome é Cristiane Pitelli, eu sou geriatra, e aí eu vou puxar um pouco então para a gente que ganhou nesse mundo novo, que você disse que só melhorou a capacidade de viver até os 100, né? Só que nesse mundo, diferente daquele, já tem o Ministério da Solidão, né? E justamente isso que você falou, né? Quer dizer, a gente foi entregue ao individualismo, né? Morreu o coletivo, né? Então agora é síndrome do estresse pós-traumático, aquele cara lá que se vire, né? E tome suas cápsulas. E cada um de nós aqui, se quiser, só ir no Cláudio que ganha um CID, porque tem pra tudo, literalmente, né? Então assim, tem. E até que idade, Cláudio, queria assim, saber se eu posso dar esperança para os meus pacientes, porque justamente eu tento
combater o etarismo e falar: parem com essa balela de que envelhecer é chato, blá blá blá. É a coisa mais linda e importante do mundo, porque você encontra o teu eu. Finalmente, olha lá, sou eu. Não cuido mais de ninguém, não tenho referência a filho, não tenho referência a pai e mãe. Sou eu. E agora, o que eu sou? Né? E será que a gente chega nesse eu? Ou a gente fica sempre com o pensamento miraculoso? Ai, fiz meus exames, estou ótimo, não preciso mais de nada. Ai, né? A medicina evolui, mas você quer o remedinho alternativo. Então, assim, a gente continua se enganando, esperando que alguém cuide da gente. A gente não se responsabiliza pelo eu. A gente não cresce. E será que existe um encontro do eu? Para quantas pessoas será que isso acontece? Uhul! Mais alguém? Ah! Acho que... Tem mais alguém? Tá. Animou a festa. Ah, agora inspirou. Vai entrar o DJ. Bora lá, Angela. Vozeirão do Rock Brothers. Então, gente, eu quero trazer uma questão. Você trouxe sobre os pais que geram. Então, eu costumo dizer que é 2,5 kg de carne, né? Quando nasce um bebê, são 2,5 kg, 2 kg de carne, né? Então, esse bebê, ele é idealizado, mas ele também é real, né? Ele também é real, ele traz a história dele nesses 2,5 kg de carne, o que foi possível ser construído naqueles 9 meses de gestação. Vai ser subjetivado aí, né? E lá pelas tantas ele vai construir essa noção de eu. Mas então, e a construção da consciência da finitude? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos falar de morte, né? Que todos nós aqui sabemos que um dia... Pois então, desculpa, mas eu tinha que trazer essa ideia para você. Mas eu tenho até a data. Mas eu queria dizer uma coisa assim, que isso me pegou muito. Eu estive no Sul, então, esse final de semana, e eu estive com a minha neta, que é maravilhosa, tem 2 anos e meio, e está numa fase fantástica, né? E quando nós estávamos indo para o Sul, me caiu a ficha de que com muitas bênçãos eu vou viver 30 anos mais com ela, não mais do que isso. Talvez 32, talvez 28, não sei. Mas essa consciência da finitude, né, que me parece que está tão distante hoje, porque se a gente fica pensando em fim de mundo, cara, o mundo vai acabar, nós estamos destruindo ele, não tem o que fazer, né? Vai inundar, vai ter terremoto, vai ter vulcão, vai ter isso, vai ter aquilo. O meu neto de 14 anos chegou para mim e disse assim: vó, você já pensou que daqui para frente eu tenho que estar sempre pensando como que eu vou fugir de um acidente climático, de uma barbaridade dessas que pode acontecer? Que eu vou ir para um lado, eu vou para outro, aonde que eu vou morar? E a minha irmã, que tem 12 anos a menos do que eu, para onde ela vai? Bom, essa consciência de finitude é sobre isso. Obrigada. Eu quero dizer que quando eu criei consciência de finitude na adolescência, eu tive crises de pânico. Pânico mesmo. Tem mais alguém? Opa? Tem bastante provocações. Deixa eu responder só antes de sim, não, sim. Deixa eu ver. Vou falar algumas coisas. Não, mas eu quero me Pensei em algumas coisas aqui. Um dos temas é uma questão filosófica, né, da ética da responsabilidade. Né? A ética da responsabilidade é o pessoal da filosofia que está pensando agora e tem muito a ver com a política, né, com a institucionalidade. A ética da responsabilidade, que é a ética da responsabilidade. Hoje eu falei com o meu amigo Fernando, que atende ele água na boca, conversando sobre a peça que ela está aí.
E aí eu disse assim, tá, Fernando, como é que é? O cara que é pescador artesanal, que vai com o remo no barquinho, esse aí não tem cota para pescar, né? Aí o Fernando confirmou, não, esse aí não tem cota. Eu digo, tá, mas os caras que fazem pesca industrial lá dentro, embarcado, eles têm cota, né? Aí o Fernando já foi pescador, né? Lá fora, de pesca industrial, ele disse, não, esse aí tem cota, porque tem barco que numa lançada é capaz de pescar 2 meses do que todos os outros pescadores artesanais pescam. Então a motivação do pessoal da ética e da responsabilidade é assim, o ser humano com um machado na floresta, a floresta é infinita. Mas o ser humano com o recurso tecnológico que nós temos hoje, a floresta não é infinita. Então por isso tem cota de pescar tainha para quem faz pesca industrial. Porque se liberar a capacidade produtiva de quem pesca tainha industrialmente, acaba a tainha. Então, nunca antes, a gente sempre deu um jeito. É verdade, a gente sempre deu um jeito. Só que a modernidade trouxe um problema. Nunca antes, a nossa capacidade de consumir o mundo é maior que os recursos do mundo. E nunca antes, quando o ser humano pôde fazer alguma coisa, ele deixou de fazer. Nunca antes, quando o ser humano pôde fazer uma coisa, ele não fez. Ele fez. Então o pessoal que discute ética e responsabilidade é assim, é preciso desenvolver a potência de dizer não. É preciso desenvolver a posição ativa da passividade. É preciso ser capaz de não fazer. Porque pela primeira vez, se a gente fizer tudo o que pode fazer, o mundo acaba. Então esse é um ponto importante. Se o sonho pode construir um novo, sonho é um tema importante para a psicanálise. Né? O livro que o Freud reeditou sempre, corrigiu sempre, apresentou mais uma nota, foi a interpretação dos sonhos. Né? E o sonho sinaliza um desejo. O sonho sinaliza um desejo inconsciente. É possível sonhar um mundo coletivo num contexto individual? É um desafio. Vai ter desafio. Na verdade, o contexto individual é uma miragem, não existe, como eu falei aqui, não existe. Indivíduo isolado é ficção. E sempre é coletivo. Nós somos habitados por grandes outros, entendeu? Vou fazer um pequeno recorte. Se alguém não é daqui, ele mora em Portugal, e ele é habitado por um grande outro, por um senso moral, assim, de um grande homem, um cara muito legal, um cara muito amoroso, que era um cara muito genial, assim. E que no discurso dele eu percebo que virou, assim, uma referência, mas também virou uma fita métrica, virou um juízo onde ele se compara, ele se julga, cada passo que ele faz, ele está à altura. Só que esse grande outro era o avô, o pai da mãe. Foi uma coisa idealizada para a mãe. Mas quando esse rapaz nasceu, esse homem, esse avô, ele já tinha morrido. Ele não chegou a conhecer. Mas ele é presente no discurso dele. Ele é a fita métrica diante da qual ele se julga e se mede. E ele recebeu isso pelo discurso da mãe. Então, tu vê, uma pessoa, ela é habitada. É a frase do Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não conseguir salvá-las, eu não consigo me salvar. Então, ou nós somos capazes de salvar o mundo que a gente habita coletivamente, ou vamos perecer. Um sonho pode transformar a realidade. O sonho tem que ser medido com a realidade, para não ser só uma fantasia. O sonho busca a realização do desejo em sonho. O desafio agora é realizar aqui, na vida em comum. E para realizar na vida em comum, não vai ser diretamente como eu sonhei, puro desejo voraz, entendeu? Puro desejo voraz. Vai ser com as mediações, com as leis, com o outro, com os outros. É sempre coletivamente que a gente vai procurar construir. Né? A Cristiane pergunta se chegaremos ao erro. Ou a gente continua se enganando. Eu diria o seguinte,
Então, a gente não chega ao eu, né? A gente está sempre além, né? Ou aquém. Também a gente idealiza muito, a gente se sente muito aquém. Né? Mas nunca está justo com aquela imagem de eu. Entendeu? Então a gente vai se enganando. Mas a gente vai se enganando cada vez melhor, pode ser. Pode ser que a gente vai errando, mas vai errando melhor. Vai errando melhor. Na trave. Eu achei legal, a Ângela falou assim, nasce ali 2,5 kg, porque você não dá nem 3 kg. Quer dizer, é isso, é interessante, isso falta, entendeu? 2,5 kg, entendeu? Não dá 3 kg. É nisso que falta que é o que vai se construir um humano. Entendeu? É nesse meio quilo que faltou que, bom, faltou. E agora? Bom, agora é cultura, café filosófico, música, entendeu? Cantar no grupo de rock. Bom, e a ideia de finitude ou morte, né, cara? A consciência da morte. Então, pô, se não houver, pessoal, se não houver morte, tudo pode ficar para depois. Nós vamos precisar acordar amanhã de manhã, porque nós vamos morrer. Porque se a gente não fosse morrer, não precisava levantar da cama. Tudo pode ficar para depois. Então, a realidade da morte nos condena à vida. Por que vai acabar e nós vamos morrer? É urgente amar. Eu não sei vocês, porque eu estou aqui e a Joy devolveu agora a barra de segurança. Essa é a barra estabilizadora do nosso corpo. Eu não sei a impressão de vocês, mas para mim a tese está mais comprovada de que esse café filosófico está sendo uma experiência enriquecedora, acho que para todos nós. Uma coisa boa pra caramba que a gente vai repetir. Dia 17, quem quiser, inteligência artificial, e que vem por aí. Dia 31, o clima. E na próxima temporada, a gente já está planejando, eu estou imaginando vocês aqui, nessa temporada que é assim, como as baleias chegaram, a gente pensou em fazer uma temporada de mamíferos, que vão ser machas, fêmeos e baleias. Já temos uns convidados muito bacanas para falar de machas, em princípio a Cláudia Tades, a escritora, e a Kátia Suman, que é um gerador do sinal elétrico. E eu falei com o Carpinejar para ser o cara a falar de fêmeos, que a gente já trabalhou junto no começo, é um cara com uma poética e uma visão de humanidade incrível, e também se a agenda dele pode. E uma especialista em Moby Dick e mais uma especialista em Baleia Franca para falar sobre as baleias. Então esse vai ser o nosso próximo, a nossa próxima aventura. Eu acho que a resposta a gente tem que encerrar o nosso arco aqui, mas uma questão sobre que você colocou. Eu tenho um livro chamado Ende Você, que é um livro sobre tribos, etc., dos povos originários da Amazônia. Eu espero jamais ir para a Amazônia, porque é muito quente esse negócio. Já morei em Porto Alegre, né? E úmido. Mas um garoto de São Paulo que se dá conta, vendo as fotos que o pai faz lá, o pai é fotógrafo de Amazônia, que os garotos da idade dele lá, os indígenas, entram numa canoa e vão. E ele em São Paulo não pode ir até a esquina. E no livro faltou energia. E o mundo dele paralisa. E ele vê que os indígenas, naquelas fotos do pai, se viram muito bem sem eletricidade. Que a gente não aguenta uma semana. A nossa sociedade não resiste a uma semana sem energia. Colapsa. Então assim, essa questão do que a gente vai ter que preservar. Agora, tem um negócio que eu queria... Assim, para um estudioso de história, quando você vê os povos dotados de poder, como eles se comportam, eles não se comportam muito diferente da gente. Quando os espanhóis ocupam o México e tem a cultura azteca que eles terraplanam, a cultura azteca, os aztecas exigiam 20 mil sacrifícios humanos por ano das tribos que eles dominavam. É um motivo para o pessoal não gostar deles. Na inauguração de um templo, foram sacrificadas 74 mil pessoas em 4 dias. Então assim, a gente não pode olhar para essas culturas desde um prisma de que nós somos
os que ralam com tudo, os caras eram... Os polinésios no Ilha da Páscoa acabaram com a Ilha da Páscoa, muito antes da indústria. Só sobrou rato e frango para o pessoal comer, e a falta de proteína e de vitamina acabou com eles. Então, assim, a gente vem praticando essa destruição de várias formas ao longo de toda a história. Roma caiu por mercúrio na atmosfera para a fabricação de metais dentro da cidade, que levou a vários tipos de doenças sérias cerebrais. Então, isso tem 2000 anos. Ou seja, eu acho que botar as coisas em perspectiva é sempre uma coisa legal, na hora que a gente vai olhar. Portanto, é isso, eu olho desse plano. Eu queria... Abrir a constelação. Na verdade... Eu queria, na verdade, conduzir a gente para essa parte aqui, a gente encerrar, e segue quem estiver por aqui o papo de mesa a mesa e tal, continuando uma boa. Se houver algum anúncio que a Joy tenha que fazer, ou alguma consideração final do Cláudio, mas eu acho que para essa nossa primeiro encontro, acho que a gente já rendeu pra caramba. Não sei se é a experiência de todos, se todos têm a mesma sensação. Vale a gente. Ficar coladinho. Ai, que eu for. Não precisa. Eu acho que olha só, eu sou pequena. Sem cadeira alta. Eu gostaria de falar agora diretamente com o pessoal do Instagram. Nós estamos ao vivo no @myjoy.ce, que é o meu pessoal, e também no Raiz Centro Cultural. E eu gostaria de solicitar, né, que quem quiser, estiver assistindo do início ao fim, quiser fazer alguma contribuição espontânea, né, a transmissão ao vivo a gente sempre vai colocar essa situação, né, contribuição espontânea. Nós temos um post ali no Instagram com o QR Code ou a chave Pix para fazer essa contribuição. Então é com vocês aqui e com vocês lá, né, do Instagram. E a gente vai tentar, nós vamos tentar, nos próximos cafés, transmitir pelo YouTube, mas o Clomeno precisa crescer um pouquinho mais, ainda bebê. Recém-nasceu. Primeiro dia! Gente! Que a gente consiga fazer muitos antes do fim do mundo, né? E se alguém quiser fazer algum comentário, né, alguma consideração acerca do evento, né, contribuir com alguma coisa, é rapidinho e a gente vai encerrar. Né? Eu até peguei os cafezinhos aqui pra gente fazer um brinde todo mundo junto. Eu fiz um slogan, a culpa é do Cláudio. Amanhã, tá? Eu não tenho nada com isso. Falando nisso, eu gostaria de divulgar aqui, acho que caiu o microfone. Gostaria de divulgar aqui o Instagram do Cláudio, Cláudio Gutierrez. Bota lá, Cláudio Gutierrez, vocês vão ter acesso ao Instagram dele. Mas ele também está nos colaboradores de algumas das nossas postagens do Clomeno, que eu acho que todo mundo aqui já segue. Marcelo Carneiro da Cunha, também tem lá o seu @, e MyJoy, para quem não segue, e Ginza Persianas ou Ginza Espaço Lounge, Ginza Café, Ginza Garopaba. Eu queria dizer antes que eu peguei as xicrinhas de café pra gente fazer aquele brinde que tu me ensinou. Mas agora já tá tudo vazio, né? Ninguém sabe. Tá, vamos fazer de conta aqui. Levantem aí seus copos, taças. Faz de conta. E o brinde que o Marcelo me ensinou, que eu acho maravilhoso de ter feito no começo, é ao sucesso, já que ele é inevitável. Obrigada, gente. Fiquem à vontade. Obrigada, Instagramers. Lá também. Obrigada, Cláudia. Fiz a minha parte. Ai, eu não agradeci. E o grilo? Vou encerrar lá.